Deus. É como alguém disse acertadamente, não é sobre nós, é sobre Ele, amém? Abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 42. Hoje nós temos aqui duas questões fundamentais. Diríamos que o culto de ação de graças nessa noite é um culto de celebração da vida. Amém? Diga-me assim, culto de celebração da vida. Amém? E nós vamos mostrar por quê. Aqui em Jó capítulo 42, versículos 1 e 2, está escrito que disse, então respondeu Jó ao Senhor. Vamos falar juntos? Então respondeu Jó ao Senhor. O que é que Jó respondeu ao Senhor? Mais uma vez, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem disse isso? Quem falou isso? E o que você tem para falar para Deus nessa noite? Jó diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E você, o que você tem para dizer para Deus nessa noite? Se fosse solicitado a você para resumir em uma frase, o que você diria para Deus? Já pensou nisso? E é sobre esse Deus, cujo propósito, muitas vezes nós não entendemos, mas é perfeito. Por isso que disse Jesus para Pedro, que eu faço não sabes agora, mas tu saberás depois. Eu quero chamar aqui com aplausos o nosso irmão Vanderlei, que em primeira mão estará compartilhando conosco um momento vivido por ele, como Deus usou de misericórdia para com a vida dele. O primeiro momento é isso. O segundo momento, nós daremos a oportunidade à irmã Leda para depois nos trazer um breve relatório do nascimento, da gestação do nascimento desta princesa que completou 15 anos. 15 anos. Alguém se lembra dos 15 anos? Alguém se lembra? Estou vivendo isso até hoje. Amém? Glória a Deus. Daqui o Vanderlei compartilhou conosco na parte da manhã, um dia que nós estávamos falando sobre Deus, e julgamos importante tê-lo também compartilhando. Boa parte de nós, quem acompanhou o Vanderlei aqui nos seus momentos aí vividos lá no passado? Quem acompanhou? Acompanhou orando, às vezes visitando, né? Enfim. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o testemunho do teu filho, Pai amado, possa fortalecer a nossa fé. Que o testemunho do seu filho, Pai amado, possa nos conduzir a entender que de fato o Senhor é um Deus de propósitos. Ó Deus, e ainda que na nossa limitação nós não venhamos compreender, todavia nós sabemos, ó Deus, que o caminho do Senhor é perfeito. Amém? E nós estamos aqui diante do Senhor, gratos a Ti, por tudo que o Senhor operou na vida do Vanderlei, ó Deus, também na vida da Micaele, da Leda, do Bruno, desta família. Ó Deus, e nessa noite nós queremos, com o nosso coração festivo, nós queremos glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. A paz, igreja. Boa noite a todos. Vou compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Poucas pessoas hoje sabem do que eu passei quando eu era jovem, né? E até mesmo da família também, tem familiares que sabem por alto, mais a fundo mesmo, a experiência que eu tive com Deus, que por sinal na época eu não era crente, mas hoje eu reconheço que é o cuidado de Deus, né, lá atrás, que me trouxe até aqui, na presença dEle. Como que iniciou isso? Eu tinha 17 anos,
estava eu lá em casa, recebi uma ligação de um amigo meu, falando para a gente ir para o shopping, arrumar as menininhas, sabe? Eu não era crente não, viu, gente? Eu falei, bora. Cheguei lá na rua, fui combinar com ele de ir para o shopping e senti um desconforto no estômago. Eu falei, deixa eu ir lá em casa, porque eu não estou muito bem, não. E eu voltei, coloquei o dedo na garganta, aquele desconforto que, quando você come alguma coisa, você acha que você comeu alguma coisa estragada, foi mais ou menos isso. Fui ao banheiro e nada, falei com ele, ó, não vou, estou passando mal, vou ficar em casa. E nesse dia começou, né, a minha trajetória ali. Para quem não sabe, eu tive leucemia, né, fiquei carequinho, fiquei mais careca que o Ronaldinho, né, o fenômeno. E eu descobri isso aos 17 anos, através desse sintoma. Então, no primeiro dia eu passei mal, no segundo eu passei mal de novo, no terceiro continuei passando mal, no quarto fomos ao médico, do quarto dia em diante já comecei a sentir falta de ar, parecia que tinha alguma coisa comprimindo meus pulmões, já não conseguia respirar e foi indo. Isso no decorrer de um mês. E aconteceu de eu fazer vários exames nesse período. E eu não conseguia descobrir o motivo, o que estava ocasionando essas dores, esse mal-estar, né? E aí minha mãe falou, vamos na igreja, Vanderlei. Eu falei, vou não, viu, mãe? Não gostava de crente não, viu, gente? Sério mesmo. Eu só chamava eu para a igreja, eu vou não. Então ela, né, vamos lá na igreja e tal, para descobrir. E aí eu falei, então vamos. Cheguei lá, vi o culto normal, sem pretensão nenhuma, voltei para casa, continuei os processos de exame. Foi para mais de 20 processos, pessoal, foi muitos exames que eu fiz. E aí eu estava na casa da minha mãe, que é no fundo do lote da casa da minha avó. Minha mãe, por saber que eu não gostava de crente, não quis dizer nada para mim. Mas apareceu uma moça lá na minha avó, dizendo que queria falar comigo. Minha mãe disse assim, tem uma moça lá em cima te chamando. Eu falei, quem que é ela? Não sei. Então eu cheguei lá em cima, uma senhorinha, ela olhou para mim e fez assim, ó. Eu não entendi nada. Eu fiquei olhando para ela assim, ela falou, é você. Eu não moro aqui em Belo Horizonte, eu vim aqui a passeio, e Jesus incomodou no meu coração de eu sair. E eu vim andando no bairro. E ele falou, toca nessa casa e fala para esse rapaz do que ele está passando e que todos os exames que ele não está descobrindo a partir de hoje, ele vai descobrir o porquê que ele está passando mal. E ela falou isso comigo. E eu, como descrente, desacreditei, né? Normal. Mas depois que essa moça virou para mim, eu nunca tinha visto ela, nunca mais voltei a ver ela, mas ela disse para mim, você está passando por uma enfermidade, mas Deus vai te usar para poder falar da palavra dele. Aí eu fiz assim, ó. Tá bom. Eu não gostava de crente, então quando ela falou que era crente, eu já fiquei assim. Mas aí depois disso, a gente fez os novos exames e, enfim, estava eu lá para trazer o resultado para o médico, né? Eu com 17 anos, flor da idade, passeando, né, curtindo a vida. E o médico disse, depois que eu fiz não é endoscopia, é um exame que corta, que tira um nódulo, para você descobrir o que é. Eu retornei para o médico e ele falou, Vanderlei, curto e grosso, né, gente? Eu achei o médico até bem direto, sabe? Vanderlei, você tem câncer. Assim, eu senti aquele baque, porque na hora eu falei, gente, câncer mata, vou morrer. E aí, assim, na hora que eu recebi o diagnóstico, eu baixei a cabeça e saí da sala. Na hora, minha mãe ficou lá com o médico, eu saí da sala e fui lá para fora. Minha mãe entrou dentro do carro comigo, eu fui embora, fui direto para o meu quarto, fiquei lá de cabeça baixa pensando, minha mãe repassando as informações para a família, né? E naquele dia, o médico falou, a partir de amanhã já pode ir para o hospital, você vai ficar internado, você já vai começar o tratamento. Então, não tive nem tempo de chorar, e eu já fui para o hospital, já da entrada, né, na papelada para poder fazer o processo, né, de recuperação ali, que até então a gente tinha descoberto que era um câncer no sangue, né, uma leucemia. E nesse processo, pessoal, vou encurtar aqui muita coisa, mas vou pegar alguns pontos aqui importantes, né? Deus, ele preparou cada pessoa nesse trajeto
para eu poder estar no hospital certo, com os médicos certos, com as pessoas certas, para que eu pudesse fazer esse tratamento e não precisar fazer o transplante, porque os médicos disseram que provavelmente quem teria esse transplante ali de medula seria o meu pai, e meu pai eu não conheço, então seria muito complicado fazer esse transplante. Então a gente começou um processo de quimioterapia. Então no primeiro dia eu já comecei a tomar as medicações, tinha muitos fios, gente. Nossa, o processo ele é muito penoso, porque é uma agulha aqui, né, o silicone, era um outro aqui, era um outro aqui, era um outro aqui. Eu tinha uns 5 fios no meu, assim, em volta para poder trazer medicamento, soro. Então, até para dormir era complicado, porque eu não conseguia virar para os lados. E eu pensei assim, gente, se no primeiro dia eu estou sentindo isso, se eu ficar aqui no hospital mais uma semana, eu morro. Porque eu não conseguia nem virar para o lado de tanto fio. Mas aí Deus é tão bom que Ele vai nos preparando nas pequenas coisas, porque passou um tempo nesse período que os fios nem eram mais incômodos. Porque eu virava para um lado para o outro dormindo e os fios continuavam inteiros, gente. Era muito fio, parecia aquelas gambiarras de net, né, que você olha para os fios, mesma coisa. E muito fio, passa para cá e passa para lá. E graças a Deus, eu acredito muito que Deus permitiu que eu passasse por essa situação sem entender a gravidade que eu estava ali no momento. Porque em nenhum momento que eu estava no hospital eu me sentia triste ou abalado. E eu acho que isso foi o que me ajudou a não ficar chateado, a não ficar cabisbaixo. A gente sabe que o emocional da gente conta muito nesses momentos, né? Então, eu sempre estava feliz. Meu quarto era uma bagunça, de vez em quando a gente tomava um xingo lá, porque a gente estava rindo alto. Essa era uma festa. O Guilherme, com 16 anos, ele teve que esconder no banheiro do hospital, porque queria ficar lá comigo, pela bagunça que a gente fazia no quarto. Era um trem assim, que parecia que a gente estava no hospital, não, sabe? Era meio bagunçado, sabe? E lá dentro eu conheci pessoas que Deus colocou no meu coração para me estar aqui hoje, né? Colocou a pessoa ali no meu caminho. Eu estava deitado na cama assistindo televisão, passa 2 moças, elas olham para mim e entram para dentro do quarto, porque na noite seguinte tinha um rapaz que tinha sido internado, um rapaz bonito, alto, você vê que o rapaz até, assim, pela pele, pela roupa, pelo cabelo, você vê que é uma pessoa bem estruturada financeiramente falando, que poderia estar em outro hospital, e estava ali no Felício Roxo, né, que é um hospital bom também, mas ele era médico, então ele estava ali por um processo meio que emergencial. Mas Deus colocou ele ali, porque quando as 2 entraram, uma noite anterior ele queria assistir uma televisão e um simples ato de eu falar assim, não, pode ficar à vontade e mexer na televisão, que já era meia-noite, ele achou aquilo legal e passou para elas. Elas voltaram, me deram boa tarde e foram embora. No outro dia elas voltaram, novamente, falou, Vanderlei, estava lá meu nome lá, né? Você ajudou o nosso primo, acho que era primo, e assim, o que a gente pode fazer para te ajudar? Aí eu, nada. Ela falou, não, tem alguma coisa? Você gosta de ouvir música? Eu gosto. Aí ela me deu um MP3. Ô, gente, sou velho não, tá? MP3. E aí eu escutei, não tô perto disso ainda não. E ela falou, então, vou te deixar um notebook também para você poder jogar. Eu falei, não precisa. Ela falou, não, vou deixar aqui que você passa seu tempo. Então ali ela já começou a me abençoar, porque não tinha nada para fazer no hospital. Gente, eu fiquei 1 ano no hospital, praticamente direto, tá? Eu voltava para casa, ficar 4 dias, depois voltar para o hospital de novo. Então, assim, 1 mês no hospital já estava meio que arrancando os cabelos. Era um processo bem penoso. Eu praticamente vivia na rua, né? Eu vivia na cama, né? Não podia nem ficar saindo da cama. E aí ela me deu o notebook e falou, depois a gente volta. E no outro dia voltou um rapaz, que era o marido da esposa, Gilmar. Inclusive, se ele estiver vendo esse testemunho, que Deus te abençoe muito, muito na sua vida, na vida da sua família. E ele chegou, me cumprimentou, como vozinha, né? E me deu R$50 escondido, assim, ó. Então, eu falei, não precisa não. Ele falou assim, não, toma, é para você. E ele começou a me acompanhar, gente, no hospital. A pessoa nunca me viu. Gilmar não me conhecia. E aí eu saía do hospital, ele me ligava, ele ia lá em casa nos 4 dias que eu estava em casa. Ele almoçava lá em casa, a família dele começou a acompanhar. E um belo dia ele falou assim, Vanderlei, você gosta de quê?
Eu falei, jogar bola, tocar. Ele falou, você toca o quê? Eu falei, eu toco cavaquinho. Ele falou, você tem? Eu falei, não, eu uso do meu avô. Eu falei, então eu vou te dar um. Aí ele me deu um. E aí eu ganhei o cavaquinho dele, comecei a brincar, deixei ele guardado, né? E resumindo, tinha uma festa lá em casa, o Josias, que era membro aqui da igreja aqui, ele estava lá tocando violão, e ele falou, pega lá o cavaquinho. Eu peguei e dei ele, e ele começou a tocar música da igreja. Inicialmente ele tocou a primeira música que eu pedi lá. Eu falei, toca essa música aqui. Aí ele foi, tocou, achei maravilhoso. Aí ele começou a introduzir em mim as músicas da igreja, só que no pagode. E eu achei aquilo muito legal. E aí eu comecei a tocar junto com ele ali no grupo ali da família ali. E aí eu comecei a gostar das pessoas da igreja. E até então eu não gostava do ambiente no geral, não gostava de receber convites da igreja. Então, através de pessoas que passaram pela minha vida, foram me abençoando. Deus foi colocando essas pessoas no meu caminho para que eu pudesse, de forma, sem perceber, entender ali o amor de Deus, entender um pouco mais ali dos crentes que estavam à minha volta, né, da presença de Deus, porque foi através da música que eu vim para a igreja. E eu comecei a visitar. E aí eu visitei uma vez, aí visitei a segunda, aí a gente tocava, aí visitei a terceira, já comecei a ser membro, e aí eu batizei aqui na igreja, né? E aí a gente teve um grupo de pagode aqui na igreja também, né? Muitos se lembram. Talvez na cabeça de vocês, talvez tenha acontecido aleatoriamente o grupo, né? Vamos fazer um grupo de pagode, vamos tocar. Mas, na verdade, foi vindo gradativamente essa experiência com Deus, né? Resumindo aqui para vocês, né, o meu caminho. Mas lá dentro, eu tive muitos processos que assim, me trouxe muito... Hoje eu entendo isso, na época eu não entendia, eu só passei pelo processo, eu só não reclamava. Eu tinha que fazer o processo, eu fazia o processo e eu não reclamava. Eu acho que isso que me deixava mais forte para continuar fazendo os procedimentos. Então, eu perdi cabelo, eu fiquei fraco. E todo mês eu tinha que fazer um procedimento que é enfiar uma agulha, desse tamanho aqui mais ou menos, na coluna, entre os ossinhos, para tirar um líquidozinho lá para saber se passou ali, né, o câncer para uma outra parte do corpo. E, por último, eu fiz um outro exame, que era também uma agulha desse tamanho, porém era como se fosse um canudinho de refrigerante, só que de ferro. A médica entrou no quarto, falou, gente, vamos fazer um processo no Vanderlei, quem quiser se retirar, pode retirar, é doloroso. Aí eu já olhei para o lado, né? Eu falei, não estava combinado, ninguém falou nada, né? Aí eu falei, tá, doloroso quanto, né? Aí ela falou, Vanderlei, nós vamos tirar um ossinho daqui isso aqui é lombar, não é, gente? É lombar que fala isso aqui? É que esse ossinho aqui assim, ó, é quadril, né? Tirar um ossinho. Eu falei, não, tudo bem. Só que ela falou, é lá de dentro. Eu falei, como é que tira esse trem lá de dentro? Obrigado. Aí ela foi e mostrou o tamanho da agulha, gente. Gente, o trem desesperador. Porque ela falou, não vai ter anestesia porque é uma pelinha fina. Ela me deitou de lado. Né, ela foi muito boa, ela me deu um pano para me morder, né, na dor. E eu mordi o pano, deitei de lado e ela subiu em cima de mim e começou a girar aquele ferro no osso. Ia enfiando, ia enfiando. Eu suava mais do que eu estou suando aqui. E aí trocava de médica, porque ela também estava cansada, e vinha outra, e entrava um tanto assim para dentro do osso. Aí depois ela enfiava uma outra agulha por dentro, quebrou assim, tirou ele. E aí descobriu que não tinha passado, né, o câncer para os ossos. Eu dei glória a Deus um dia depois, para eu dormir quase 2 dias, por causa da dor, né? Mas, assim, para você ver que são processos que, se Jesus tivesse falado, se Deus falasse comigo, Vanderlei, você vai passar por isso aqui. Eu falei, Deus me livre, eu não quero, não. Então, tem coisas nas nossas vidas que vai acontecer e que lá na frente é que você vai agradecer. Lá na frente que você vai falar assim, não, que bom que eu passei por esse processo, porque você aprende muitas coisas. Eu aprendi a dar valor à minha família, os amigos que estavam ao meu lado, né? E quando você está no perrengue, gente,
Eu tinha muito amigo, tá? Mas na hora que o bicho pegou, só 2 que apareceu. Só 2 que me visitaram, só 2 que estavam comigo. O restante só foi falar que estava comigo depois que eu já estava em casa, que eu já estava melhor. Então, na hora do perrengue, são poucas pessoas. Então, seja grato às pessoas que estão do seu lado nos momentos difíceis, né? Seja grato à sua família, né? Não troque coisas do mundo, coisas momentâneas. Não troque a sua família por essas coisas. Um rapaz que chegou lá, o nome dele era Jesus, ele sentou ao meu lado, deitou ao meu lado, na verdade. Eu fiquei 2 dias sem conversar com ele. Não conhecia ele, não tinha liberdade. Fiquei 2 dias sem conversar. No 3º dia, ele me chamou para jogar bola. Me perguntou se eu jogava bola. Eu falei, eu jogo bola. Aí a gente começou a conversar sobre isso e ele tinha que fazer um procedimento médico, gente. E isso, assim, acho que foi um ponto muito importante na minha vida, porque antes eu não ligava muito para a família. E aí ele falou assim, eu estou preocupado de fazer essa cirurgia, que ele tinha que fazer uma cirurgia, e não aproveitar o aniversário da minha filha. Eu falei, não, Deus vai abençoar que você vai fazer a cirurgia, vai embora. Ele falou, não, tomara que Deus ajude. Eu falei, não, vai sim. E ele foi fazer esse processo de cirurgia à noite. Nos 2 dias que ele estava lá, ninguém visitou ele. No dia da cirurgia apareceu a esposa, o filho mais velho e uma filha. A novinha não foi. O filho não podia ficar lá à noite porque ele tinha uma festa para ir. A filha também tinha um compromisso e a esposa falou que não ia ficar porque tinha que arrumar a casa. Eu lembro perfeitamente deles conversando. E ele foi fazer a cirurgia no outro dia de manhã, voltou para a cama mal, a esposa foi visitar ele, os filhos não foram, e a esposa foi. Só que a esposa falou que tinha compromissos de casa também e tinha que voltar, e ele ficou sozinho. De tarde ele passou mal, à noite ele morreu. E a esposa chegou à noite chorando, falando que poderia ter ficado mais tempo com ele. Então, eu tive experiências que eu falo assim, gente, eu não quero isso para mim, eu quero priorizar as pessoas que estão do meu lado, meus amigos, minha família. Eu não quero trocar momentos que eu posso fazer depois. Assim, a pessoa está ali com você, gente, e pode ser que ela esteja ali agora e no outro dia ela já não está mais, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, isso foi me moldando, e quando eu saí do hospital, eu saí uma pessoa mais madura. Né? E hoje eu queria... Eu tenho muita história para contar dessa época que eu estava lá no hospital, mas visto também, né, o aniversário da Mica, de 15 anos, né? Então não vou me estender muito, mas é para vocês entenderem que o Vanderlei, 17 anos, né, teve a leucemia, passei por um processo doloroso. Hoje eu entendo que foi doloroso, mas na época eu não senti, porque o cuidado de Deus comigo foi tão grande que na época eu não sabia o quão grande era perigoso aquele processo, aquele 1 ano internado. Né? Eu lembro que eu não emagreci, gente. Inclusive, até hoje, não emagreci. Até hoje. Eu lembro que eu voltei careca para casa, eu usava aqueles bonés que você abria a parte dele para tampar a orelha, eu fiquei carequinha. E eu passava lápis preto na sobrancelha, porque eu perdi a sobrancelha, né? Eu não posso nem brincar com os outros, né? Porque eu passei lápis, né? Suava, ficava igual a noiva cadáver, né? Daquele filme, ficava tudo preto assim, não podia nem suar. Mas aí eu estava conversando com um amigo meu, magrelo, isso aqui, ó. E uma amiga da minha mãe foi visitar ela, e ela está assim, ô Eliane, esse processo de câncer é bem complicado, né? Estou vendo seu filho ali, magrinho. Aí minha mãe, não, é o gordinho. Gente, ele era tão magro que ela achou que era ele. Mas assim, para vocês verem que o cuidado de Deus para nossas vidas é assim, se eu na época, né, eu não era cristão, gente, eu não dava bons testemunhos. Deus teve esse zelo comigo. Imagine com a gente que está aqui, né, que serve a Deus, que está aqui sempre buscando a cada vez mais ser santo. Então, é um pouquinho da minha história que eu quero contar para vocês. Né, não vou me estender muito, né, vamos comemorar também a noite da Micaele, mas gostaria de falar para vocês que, independente da situação que vocês tiverem, gente, qualquer situação, passe pelo processo dando glória a Deus. Né?
A gente hoje é crente. Na época que eu não era crente, eu não reclamava. Gente, eu reclamei uma vez, que foi bem no finalzinho, que eu falei que eu ia fugir do hospital se eles não me liberassem. Porque já tinha um ano que eu estava no hospital, a médica falou que ia me liberar no Natal, já estava chegando no Novo e ela não me liberava. Eu fiz meus 18 anos no hospital. Foi muito bom. Gastei nada. Mas, assim, se a gente que está aqui, a gente está... O sol, ele vem para o justo, para o injusto, a chuva também, ela vem para o justo e para o injusto. Então, se a gente está aqui entendendo que Deus é nosso Pai, que Ele guarda a gente de todas as coisas, o que a gente tem que fazer é acreditar, passar pelo processo e depois dar glória a Deus. É isso. Obrigado aí pela oportunidade, Deus abençoe. Pastor que está me recordando aqui, depois de um ano desse processo, tá, de tratamento, remédios, voltas para o hospital, de ficar 4 dias em casa, depois eu ficava 25 dias no hospital, eu fui para casa, o médico de 1 em 1 mês pedia para me voltar para o hospital para fazer um exame, agulha desse tamanho, baixa na coluna de novo, para saber se voltaria a ter leucemia também. Novamente, Isso eu fiz durante 2 anos, de 1 em 1 mês, voltando. E depois eu fiz mais 3 anos de acompanhamento, de 6 em 6 meses. Então, quando deu 5 anos, após eu ficar aquele 1 ano internado, passou 5 anos ali fazendo esse processo de acompanhamento. Aí o médico falou: Vanderlei, está liberado, não há chances mais da leucemia voltar, segue sua vida, Deus te abençoe, e é isso. Então, graças a Deus aí, estou curado. Casei, aquela moça linda lá no fundo, lá, a Paola. Meu menino está lá embaixo, lindo demais, parece comigo. Eu não gosto que fale isso não, mas parece. Mas assim, Deus tem sido muito bom para mim, gente, muito bom, e eu só tenho a agradecer. Amém. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Celebrando a vida, Que bênção. Glória a Deus.